O Flamengo se encontra no momento mais crítico da temporada. É uma reta final de campeonato que, olha, se desenha não só como uma briga por título, mas como uma verdadeira prova de fogo. O time está numa encruzilhada, sendo pressionado por todos os lados. Fala nação, seja muito bem-vindo ao Café com Mengão, o nosso ponto de encontro para analisar os momentos decisivos do nosso clube. Se você é Flamengo na veia, já sabe, né? Se inscreve aí e deixa aquele like para fortalecer. E bora para as notícias que a semana foi quente. E a gente começa por um assunto que está tirando o sono de muito torcedor, a situação física dos nossos jogadores. O departamento médico, ultimamente, tem trabalhado mais do que nunca, trazendo notícias que vão do céu ao inferno num piscar de olhos. E a notícia mais dura da semana, sem a menor dúvida, foi essa. O Pedro sofreu uma lesão grave no reto femoral durante um treino. É uma contusão muscular bem séria, num lugar complicado. O próprio jogador já veio a público confirmar que não joga mais esse ano. É um baque gigantesco, que força o time a se reinventar completamente nos jogos mais importantes da temporada. Mas no meio da tempestade veio um respiro. Tinha uma preocupação enorme com o Bruno Henrique, que também saiu sentindo dores no clássico. Mas felizmente os exames não apontaram nada, nenhuma lesão muscular. O diagnóstico foi só fadiga. Ufa! Um alívio que nem dá para descrever, não só pela parte técnica, mas pelo moral do elenco, que precisa de todos os seus líderes em campo agora. E para a gente entender o tamanho do impacto de ter um jogador em campo, olha só esse gráfico. A diferença que o Léo Ortiz faz na nossa zaga é gritante. Com ele jogando, a nossa média de gols sofridos é de menos de meio gol por jogo, 0,46. Sem ele, esse número dispara para 1,42. A média praticamente triplica. Isso mostra com clareza a urgência que a gente tem de recuperar nossos titulares. Agora, vamos sair do departamento médico e ir direto para o campo de batalha. Porque o clássico contra o Fluminense foi tenso, mas a discussão que veio depois, essa foi mais quente ainda. E tudo gerou em torno de um lance que deixou toda a nação rubro-negra simplesmente indignada. A pergunta que não quer calar, né? O lance foi claro. Um toque na panturrilha do Bruno Henrique dentro da área. Uma jogada que podia ter mudado o jogo e quem sabe até o rumo do campeonato. Mas o juiz não deu nada. E o pior, o VAR nem chamou para revisar. Inacreditável. E se a decisão já foi revoltante, a justificativa foi de cair o queixo. Quando divulgaram o áudio do VAR, a gente não acreditou no que ouviu. A análise dos caras foi que o Bruno Henrique procurou o contato. Uma interpretação que, sinceramente, vai contra tudo que a gente viu no vídeo. É muito difícil de engolir uma coisa dessas. E para fechar o caixão, a CBF veio e disse que não vai punir ninguém da equipe de arbitragem. A justificativa oficial é que o lance foi interpretativo. Na prática, isso valida o erro do campo e do VAR. É o tipo de coisa que só alimenta desconfiança sobre a falta de critério na nossa arbitragem e deixa uma sensação de impotência total. E todos esses problemas, lesões, polêmicas de arbitragem acabam desaguando aqui, na reta final de Brasileirão mais disputada dos últimos tempos. Cada ponto, cada gol, cada decisão errada, tudo isso pode definir quem levanta a taça. A tabela mostra a realidade nua e crua. O Flamengo é líder, com 71 pontos, e colado na gente, o Palmeiras, com 69. A margem de erro simplesmente não existe mais. Qualquer vacilo, qualquer tropeço pode ser fatal. A pressão é máxima. E o caminho até a taça vai ser uma prova de fogo. Dando uma olhada fria nos jogos, o Flamengo tem uma vantagem teórica, com 2 jogos em casa. O Palmeiras, por outro lado, pega uma sequência de 3 jogos fora. Mas os dois times têm uma pedreira em comum: o Atlético Mineiro fora de casa. Na prática, não tem jogo fácil. Cada uma dessas 4 partidas é uma final. E mesmo com toda essa tensão no presente, o clube não para, né? Nos bastidores, o planejamento para a próxima temporada já está rolando, com saídas sendo definidas e possíveis reforços sendo observados. 2 notícias rápidas mostram isso. O zagueiro Pablo, que já não estava sendo muito aproveitado, acertou a ida para o São Bernardo. E na outra ponta, a imprensa argentina está dizendo que o Flamengo está de olho no Ezequiel Zeballos, um atacante jovem e promissor do Boca Juniors. O clube está sempre se movimentando. Então, a gente chega ao panorama final de tudo isso. A situação é muito clara. O Flamengo está diante de um desafio gigantesco. Uma verdadeira batalha contra tudo e, ao que parece, contra todos para buscar essa glória. Vamos juntar as peças, então.
A gente tem desfalques de jogadores fundamentais, como o Pedro. A gente tem a desconfiança com a arbitragem depois de lances muito, mas muito controversos. E para completar, uma tabela de jogos de altíssima dificuldade pela frente. O cenário exige mais do que só futebol. Exige força mental, exige superação. E a pergunta que fica no ar é essa. Diante de tanto obstáculo, de tantos desafios, dentro e fora de campo, a união do time com a torcida, a força da nação rubro-negra, vai ser o combustível que falta para empurrar o Flamengo até o título? Bom, essa resposta a gente só vai ter dentro de campo.